Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 119, retomando a leitura do Salmo 119. E nós, nesta manhã, leremos a partir do versículo 137. Ainda dando continuidade a esta série de pregações, cujo tema é a gloriosa lei do Senhor, e continuamos olhando para o Salmo 119, para a riqueza de ensinamento para a alma, de instrução para a vida, que Deus nos dá através dessa parte das Escrituras. Salmo 119, 137 a 144, portanto, a palavra de Deus diz exatamente assim, irmãos: Justo és, Senhor, e retos os teus juízos, os teus testemunhos tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Pequeno sou e desprezado, contudo não me esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são o meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos, dá-me a inteligência deles e viverei. Amém. Deus é justo, a sua palavra também é justa. É a partir dessa reflexão central, esse é o título da nossa mensagem, nossa reflexão nessa manhã. Deus é justo, a sua palavra, a sua lei também é justa. Irmãos, justiça é um tema caro para todos nós, independente de nossa posição social, independente de nossa ocupação na pirâmide social, independente em que família nós nascemos, em que lugar desse mundão de meu Deus nós nascemos, onde nós vivemos, a despeito de todas as diversidades, a despeito de todas as características próprias que vão nos definindo, justiça é um tema caro para todos nós, principalmente quando nós pensamos naqueles que demandam por seus direitos. Há alguns aqui que não apenas são simpatizantes do direito como formação, e para isso alguns dos nossos já exercem como profissão, outros estão no caminho, estudando o direito, para se tornarem operadores do direito. E talvez eles, mais do que qualquer um de nós aqui, que não lidamos exatamente com esta matéria, aqueles que demandam os seus direitos, eles, mais do que qualquer outro, clamam por justiça. Eles esperam por justiça. Eles anseiam por justiça. É fato, meus irmãos, que o homem, por mais injusto que ele possa ser por sua própria natureza caída, é fato que o homem, por mais injusto que ele possa ser em seus atos e pensamentos, palavras, ele clama pelo benefício da justiça como um benefício próprio, de interesse muito pessoal, muito próprio dele. Na Escritura Sagrada, na Palavra de Deus, nós vemos qual é a fonte da justiça.
ela está em Deus. Deus é a fonte de todo bem, Ele é a fonte de toda verdade, Ele é a fonte de toda justiça. Certamente esse conceito, essa ideia de justiça, ela, contrariando os teóricos do direito, ela não é uma criação e uma propriedade dos romanos, mas do Deus que criou todas as coisas. Justiça é um dos atributos de Deus. É um dos atributos preciosos do ser de Deus. Ele é o Deus justo e Ele é o Deus da justiça. Ele é a fonte disto. Ele é justo em seu ser, Ele é justo em seus pensamentos, Deus é justo em suas palavras, Ele é completamente justo em todas as suas ações, em todos os seus caminhos. E a seção do Salmo 119 que nós lemos nesta manhã, ela é um tributo, um louvor a Deus, ao Deus que é justo e, consequentemente, e de forma indissociável disso, a palavra dele que é justa também, a lei dele, a lei de Deus que é completamente justa. Tudo que Davi, meus irmãos, ele coloca aqui, nestes 8 versículos que nós lemos há pouco, gira em torno deste pensamento. Este é o tema central desta sessão. O Deus justo, cuja lei também é justa, a justiça. Nós devemos então perceber, notar aqui que Davi, como poeta e profeta, escritor, nós precisamos perceber, e fará bem para nós notar como Davi, ao tratar desse tema da justiça, ele reconhece que Deus é o Deus justo. És justo, Senhor. Justo és, Senhor. Que não há, meus irmãos, nenhuma justiça fora de Deus. Nele está a justiça, mas ao mesmo tempo em que Davi ele declara que Deus é justo, ele assume que igualmente esta é uma característica essencial da lei dele. Não apenas Deus é justo, mas a sua palavra é justa, os seus testemunhos são justos, a sua lei é completamente justa. Note você que ele declara isto exatamente no verso 137 e no versículo 142. Ele ainda diz: a justiça, a tua justiça é justiça eterna. Ela não tem fim. A tua lei é a própria verdade. É como a repetição de uma verdade central que governa, que guia, que dirige aquilo que Davi está nos falando aqui nestes 8 versículos. O versículo 137, portanto, aqui Davi, ao dizer que o Senhor é justo, ele pretende, irmãos, que nós tenhamos a certeza de que servimos a um Deus em quem não pode se achar nenhum vestígio, nenhum traço de injustiça. Embora Deus seja acusado de ser injusto por aqueles que, não compreendendo os caminhos dele, que não compreendendo os decretos dele, que não entendendo os testemunhos dele, o acusam de injustiça. Adão, quando pecou naquele jardim, nós podemos concluir que ele tenha suscitado esta ideia, porque Deus lhe tinha dado uma mulher que o havia levado a pecar gravemente, a cair no desagrado de Deus. Ele diz de imediato: a mulher que tu me deste, ela me fez isso, ela me levou a esse ponto. Como se Deus tivesse sido injusto em algum grau, em alguma medida, ao dar a mulher a ele, ou lhe fazer algum bem que no fim lhe tenha sido um mal.
Esse é um conhecimento, irmãos, que Davi está nos dando aqui quando escreve estes versículos, o conhecimento de saber que Deus é justo, conhecimento de sabermos que nenhum homem, nenhum de nós poderá obter este conhecimento da justiça acerca de Deus ou acerca do Deus justo fora da palavra de Deus. Note, você não deve ser sem propósito, portanto, que o salmista ele coloque na mesma sentença duas informações tão importantes. Tu és justo, ó Senhor, e então retos são os teus juízos. Tu és justo e retos são os teus juízos. O Senhor é justo e a tua palavra é justa. Certamente não é sem razão especial que Davi ele aglutina, ele agrega, ele conecta estas duas informações. Então o que Davi ele pretende é nos garantir que somente por meio da palavra de Deus o homem poderá conhecer a Deus. Somente pela palavra de Deus ele poderá saber com toda a convicção que justiça é um atributo essencial do ser de Deus e que a palavra de Deus ela é igualmente justa, pois ele é justo. Calvino ele disse que Davi, ao falar exatamente assim, ele tinha em mente que tão logo nos afastemos de Deus, não acharemos nem mesmo uma partícula de justiça em qualquer outro lugar. Veja que afirmação poderosa, que declaração significativa. Calvino, comentando isso que Davi escreveu, ele disse: olha, as palavras de Davi estão nos ensinando que tão logo nós nos afastemos de Deus, tão logo o homem se distancie de Deus, ele não poderá encontrar nenhuma partícula de justiça em qualquer lugar desse planeta. Porque Deus é a fonte da justiça. Se Deus é justo e se todos os seus juízos são justos, se toda a palavra dele é reta, se toda a palavra dele é a verdade, então isto impõe uma obrigação a cada um de nós. A princípio, pelo menos uma importante obrigação. Se Deus é justo e se sua palavra é fiel e justa, é a verdade, está então estabelecida uma obrigação a nós, aceitarmos toda a sua palavra, toda completamente. Aceitarmos a palavra de Deus, ela precisa ser aceita completamente. Parece clichê dizer isso, parece tão óbvio dizer isso. Mas se nós pararmos um pouco para refletir sobre o que nós estamos afirmando e observar os movimentos da vida, a sociedade e mesmo a igreja no seu curso, na atualidade, nós perceberemos, meus irmãos, mais do que nunca se faz importante, necessário, urgente, essencial, que reafirmemos a nossa plena aceitação completa da palavra de Deus, sem reservas. Mais do que nunca se faz essencial, fundamental, urgente que nós aceitemos, declaremos, que nós façamos a aceitação de que, a declaração de que nós reconhecemos a palavra de Deus como a palavra dele, toda ela é a palavra dele, a qual nós aceitamos e recebemos. E por quê? E eu não estou pensando no que acontece fora da igreja, mas olhando para o que acontece no nosso meio, entre nós cristãos. Porque entre nós cristãos, no meio do povo de Deus, no meio da igreja de Deus,
Não faltam aqueles que olham para as Escrituras e, com uma série de escrúpulos em sua consciência, com uma série de dúvidas e questionamentos, por várias razões, eles olham para a palavra de Deus e eles estão dispostos, encorajados a desprezar, a rejeitar, a extrair dela aquilo que aos seus olhos parece ser válido e aceitável, e colocam em segundo lugar e para trás várias outras porções e partes dela. Eles estão fazendo uma seleção das Escrituras Sagradas, movidos por inúmeros pressupostos, por ideias já preconcebidas, por ideais e ideologias outras. Eles estão olhando para a Escritura e eles estão dizendo: olha, isso não dá para aceitar. Isso está contaminado pela estrutura cultural da época do profeta, de Paulo, principalmente quando nós lidamos com questões das relações entre homens e mulheres, especialmente, não é? Pelas questões das estruturas de liderança da igreja. E esses pontos, eles têm sido questionados de forma severa e de forma provocativa de todos os lados. Há diversas outras áreas da vida que estão colocadas em xeque a partir de uma leitura seletiva das Escrituras Sagradas, de uma leitura da palavra de Deus a partir do veso cultural, a partir da lente da cultura que é corrompida e que é fraca. Nós precisamos da lente de Deus para ler e interpretar a vida. As Escrituras são as nossas lentes indispensáveis. Quando Davi diz que Deus é justo e que a palavra dele, aqui ele usa a palavra juízos, mas é sinônimo da palavra ou da vontade de Deus, da lei de Deus, Davi está dizendo: nós precisamos aceitá-la completamente. É esta obrigação que pesa sobre nós. Nós não temos o direito, meus irmãos, de escolhermos as partes que mais nos agrada. A nossa subscrição à palavra de Deus precisa ser total, completa. Nós precisamos subscrevê-la totalmente, mesmo que existam nela partes tão difíceis de engolir, que ferem nossa consciência, que rasgam o nosso coração, que nos confrontam, que nos causam inquietação. Quando Lutero se achou refugiado por providência divina, refugiado naquele castelo, lá onde ele compôs aquele famoso hino que nós cantamos, Castelo Forte ao Nosso Deus, não é? O hino da Reforma, o hino no tema da Reforma. Quando Lutero iniciou seu trabalho de tradução da Bíblia para a língua alemã, para a língua do povo, a história narra que em alguns momentos Lutero se deparava com um texto sagrado e ele travava ali quase a manhã toda. E ele tentava traduzir aquilo e ele, nesse trabalho, não conseguia entender o que Deus estava falando exatamente naquela parte da Escritura, naquela passagem. Lutero, ele não deixou de fora aquelas partes que o desafiavam a compreender. Ele não riscou, ele não anulou, ele não pensou: talvez vai ser melhor para o povo alemão se eu deixar de fora esse trecho aqui dessa parte da Escritura. Porque se eu não estou entendendo, que dirá eles? Os pobres e os viajantes e os feirantes, o povo comum. Ele não pensou assim. Então a história diz que Lutero, ele fechava o manuscrito e ele dizia:
É a tua palavra, é a tua palavra, é a tua palavra. Eu não posso entender, mas ela continua sendo a tua palavra. Assim deve ser a resposta do nosso coração para a palavra de Deus. A nossa aceitação dela deve ser total, a nossa subscrição dela deve ser plena. E mesmo com respeito àquelas partes mais difíceis com as quais nós travamos, nós devemos também fechar os olhos pesquisadores da nossa mente, fechar os nossos sentimentos questionadores e declarar: eu posso não entender isso, mas isso é a tua palavra, Senhor, e ela é justa. Nós não podemos escolher uma parte de Deus. Você não pode escolher uma parte de Deus que mais te agrada, não é verdade? E como a gente poderia pensar nessa coisa de escolher uma parte de Deus? Como assim Deus pode ser dividido em partes e escolher a mão de Deus, o pé de Deus, o olho de Deus? É lógico que não. Mas talvez nós pudéssemos refletir e pensar da seguinte forma: talvez nós preferimos aquela parte tão maravilhosa de Deus chamada de amor, o amor de Deus como um atributo dele. Preferimos o amor de Deus muito mais ou completamente mais do que a sua ira. Preferimos a sua bondade do que a sua justiça. Preferimos a sua graça do que o ódio de Deus. Mas nós não podemos escolher o que preferir em Deus. Nós não podemos fazer uma escolha seletiva de que parte, de que atributo em Deus nós vamos abraçar e quais nós vamos deixar de lado. Nós não fazemos isso. Nós aceitamos Deus completamente. Nós o reconhecemos como Deus completamente. E nós queremos conhecê-lo completamente. Ele não pode ser subdividido. Tem que ser o todo. Nós o abraçamos todo, nós o aceitamos todo. Assim também a sua palavra. Porque ela recebe o mesmo atributo de Deus. Deus é justo, a palavra dele é justa. Então nós não podemos escolher da palavra dele o que nós queremos levar adiante. Precisamos aceitá-la toda. Calvino disse que se nós não subscrevermos toda a palavra, então Deus perderá o seu louvor. Se nós não aceitarmos, se nós não assumirmos que toda a palavra de Deus deve ser a nossa única regra de fé e prática, Deus vai perder o louvor dele, no sentido de que ele não receberá o louvor de seus filhos. Mas sabemos, meus irmãos, que conhecer quem Deus é parte da verdadeira sabedoria. Não há como conhecer a Deus, ou não há como ser sábio verdadeiramente sem conhecer verdadeiramente Deus. Eu preciso saber quem Ele é. E quando eu tenho isso em mente, tendo exatamente isso em mente, nós saberemos que tudo o que Ele faz é justo, portanto, não há razão para desconfiarmos de Deus. Se Ele é justo, se a palavra dEle é justa, se nós o aceitamos como Ele é, se nós aceitamos sua palavra como ela é, que benefício nós extraímos disso para o nosso coração, irmãos? O benefício de que nós podemos confiar nele. Nós podemos confiar em Deus. Spurgeon disse: o que vem do Deus justo é justo. O que vem do Deus bom é bom. O que vem do Deus misericordioso é misericórdia. O que vem do Deus gracioso é graça. O que vem do Deus justo é justo. É justo. O versículo 138, ele tem que ser lido conjuntamente com 137, porque veja, Davi, ele diz: os teus testemunhos tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade. Ele está desenvolvendo o pensamento do verso anterior. Ele aqui está nos oferecendo, irmãos, uma doce verdade.
a suma fidelidade da palavra de Deus, a suma fidelidade dos testemunhos de Deus. O Salmo 93, versículo 5, o salmista diz: fidelíssimos são os teus testemunhos. Fidelíssimos, a suma fidelidade. Que Davi está dizendo aqui, nos ensinando, é que a palavra de Deus não é apenas fiel, ela é muito fiel, fidelíssima. No versículo 139, mais uma vez ele faz referência àqueles que desprezam a lei de Deus. Nós vemos Davi fazendo essa referência várias vezes ao longo do Salmo. Aqueles que desprezam a lei, aqueles que abandonam a palavra de Deus, que se afastam da palavra. Note você no verso 139, ele diz: o meu zelo. Veja como isso está tão conectado aos versos anteriores. Ele diz: Deus é justo, a palavra é justa, os testemunhos de Deus são fidelíssimos. Ele agora diz: o zelo que eu tenho pela palavra de Deus me consome. Porque os inimigos da palavra, os que se levantam contra ela, os meus adversários, se esquecem da palavra, eles abandonam a palavra. Ele começou falando sobre Deus, ele falou sobre si mesmo, não é? Ele diz: Deus é assim, ele diz: eu sou assim. Deus é justo e eu amo a palavra de Deus. O meu coração está em chamas pela palavra. Eu me sinto consumido por este zelo. E essa ideia que Davi escreve aqui, essas palavras comunicam o pensamento de que há um fogo ardendo no coração dele por causa da palavra de Deus. Há um fogo que queima na alma dele. Vocês lembram quando Jesus entrou no templo e os cambistas estavam no templo, os animais sendo vendidos, e Jesus então expulsou aqueles homens do templo. Ele virou as mesas, ele colocou os animais para fora. Naquela ocasião, Jesus disse lá em João 2, de 13 a 17, não façam isso na casa de meu pai. A casa de meu pai não é casa de negócio, de comércio. A casa de meu pai é casa de oração. Quando Jesus disse estas palavras, diz o texto de João, que os discípulos imediatamente se lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. São as palavras de Davi aqui. Ele diz: o meu coração está ardendo, verso 139. O meu coração está em chamas. Há um fogo que queima, há um fogo queimando no meu coração, porque os inimigos estão abandonando, rejeitando, desprezando a palavra de Deus. Um fogo havia subido ao coração do salmista. Um zelo. Assim como subiu um fogo de zelo no coração do Filho de Deus ao ver a casa de seu pai sendo desprezada. É assim que Davi se sente. Ele se sente como que devorado. Veja, a palavra que ele usa é: um zelo me consome, como que estivesse sendo devorado, comido, consumido pelo fogo. Eu não sei se a gente sente esse fogo no coração exatamente quando nós vemos tantos desprezando a palavra de Deus que é tão fiel e rejeitando a palavra de Deus que é tão fiel. Eu não sei se nós temos passado indiferentes a este quadro que está diante de nós. Indiferentes, sem sentir inquietação, sem sentir este zelo nos consumindo quando os homens desprezam os testemunhos do Senhor. Qual que é a resposta de Davi vivendo esse momento na vida dele? Qual que é a resposta, qual que é a reação de Davi diante desse quadro, quanto mais teimoso de desprezo? Ele vem, meus irmãos, na forma, mais uma vez, a reação de Davi
A resposta de Davi diante de um quadro de desprezo da palavra vem na forma, mais uma vez, nos moldes, na forma de um reconhecimento da pureza da palavra de Deus. Ora, não é isto que está no versículo 140? Puríssima é a tua palavra. Veja, ele diz: o meu coração está queimando, porque os homens estão desprezando a tua lei. Então, imediatamente agora ele diz: puríssima é a tua palavra, Senhor. Pura, sem mancha, completamente pura, livre de impureza, ela é pura. O que Davi está fazendo aqui é reagindo, respondendo diante de um quadro de desprezo da vontade de Deus. Os homens desprezam a vontade de Deus. Nós não podemos passar, insensíveis diante desse quadro. Por isso é a tua palavra, e não apenas isto. A reação de Davi e a resposta de Davi diante do desprezo da palavra de Deus vem também, meus irmãos, ainda no verso 140, na forma de uma profissão de fé segura e firme. Ele diz: por isso o teu servo a estima. A tua palavra é pura, e porque ela é pura, o teu servo estima essa palavra. Ela não apenas é pura, ela é puríssima, ela é muito mais do que pura. E ele reconhece, ele declara, ele confessa: eu amo a tua palavra, eu me agrado da tua lei, eu aprecio os teus mandamentos. O meu coração, o teu servo, Senhor, o coração que está inflamado de zelo, é também o coração que ama a tua palavra. Ele está inflamado de zelo, porque este coração estima a tua palavra. Ela é pura, e é isso que agrada ao meu coração. Irmãos, isso aqui provoca em nós uma reflexão profunda sobre como nós temos encarado, ou como nós temos olhado para as Escrituras, como é o nosso tato, o nosso relacionamento com as Escrituras, como nós a recebemos, como nós a ouvimos. Quando lemos na nossa casa, que tipo de sentimento, o que nós sentimos? Ela tem sido uma palavra pura para nós, ao ponto de que nós desejemos muito esta palavra, tê-la em nosso coração. Nós temos tido um relacionamento com essa palavra pura, verdadeira, justa, ao ponto de nos sentirmos constrangidos diante dela, movidos pelo seu poder, impactados, animados em nosso relacionamento com Deus. A palavra de Deus tem esse poder de nos quebrar, de nos confrontar, de nos constranger, de nos fazer sentir e perceber o amor de Deus e a graça de Deus. Eu preciso ter uma aproximação da Escritura. Eu não posso ler esse livro como eu leio qualquer livro de qualquer teólogo, de qualquer pensador, de qualquer filósofo. Esse livro é diferente. Eu não posso fazer dele um livro qualquer, uma literatura fria, sem espírito, sem alma, sem vida, apenas letras no papel, porque a palavra de Deus é puríssima. E Davi diz no Salmo 119, porque ela é pura, ela ilumina os olhos. Aqueles que se veem pequenos, aqueles que se veem pequeninos e desprezados, são aqueles que dependem, que carecem e por isso anseiam. Veja a ordem de pensamento, como Deus, usando Davi,
ele vai escrevendo uma sentença após a outra, e ele vai progredindo esse pensamento e nos envolvendo de forma muito intensa. Verso 140, puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Agora no verso 141, pequeno sou, desprezado, contudo não me esqueço dos teus preceitos, eu não me esqueço da tua palavra. Então ele está reconhecendo ainda, irmãos, que ele é alguém pequeno e desprezado. Ele não se vê grande, e ele não é querido pelos homens. Os inimigos estão à sua porta, desprezando, perseguindo. Mas como ele reage diante desse quadro? Veja, Davi, ao invés de se trancar no quarto, ao invés de se isolar e assumir uma posição depressiva, ele diz: eu contudo não me esqueço da tua palavra, Senhor. Que lição aqui nós recebemos? Porque quando nós nos vemos pequenos, diminutos, quando nós nos percebemos talvez perseguidos ou desprezados, talvez a nossa reação mais natural seja viver o nosso coitadismo. Estabelecer agora uma clausura onde nós vamos agora lamentar por nós mesmos, coitadinhos de nós. Esperar talvez que as pessoas tenham dó da gente, sintam pena da gente. Mas Davi está ensinando: olha, apesar de ser pequeno e desprezado, eu não tenho me afastado da tua palavra, eu tenho permanecido nela, e isso significa que a palavra de Deus, a qual ele estima que é pura, é aquilo que o tem mantido firme, vive de pé e sustentado. É assim que nós vamos ser, meus irmãos, preservados no meio das nossas desventuras, nos desencontros dessa vida, nas perdas. Quando nos virmos talvez quebrados, desvalidos, pequenos demais, muito pequenos e desprezados, e enfim, o que nos manterá? Davi diz: eu não me afasto da tua palavra. É a palavra de Deus que sustentará você no tempo da adversidade. Aqueles que se veem pequenos procuram se apegar à palavra. A ideia é que ele, carente e dependente, necessitado, ele continua apegado ao instrumento de Deus que fortalece o coração, que anima a alma, que refrigera os pensamentos. É a palavra de Deus. Os homens buscam reconhecimento dos homens desse mundo. Eles esperam o acolhimento daqueles que são mundanos. Eles se agradam em fazer parte do sistema, do modo como vivem os homens desse mundo. Mas Davi, o servo de Deus, ele não se incomoda em ser pequeno, ele não se incomoda em até mesmo ser desprezado. Ele não se esquece qual é a vontade do Senhor para a vida dele. Você já se esqueceu? Qual o seu estado agora? Como você se vê? Pequeno, limitado demais, quebrado, impotente, incapaz, desprezado, abandonado, sem acolhimento. Como você se vê? Como exatamente? Como você se encontra? Qual o seu estado agora? O que você deseja? O que você gostaria de estar vivendo nesse momento? Então, ainda que o seu estado possa ser este, a palavra de Deus te diz: não se esqueça da vontade do Senhor para a sua vida. Como Davi, não se esqueça da palavra dele para a sua vida, das promessas dele para a sua vida, da fidelidade de Deus, dele para com você. Ele permanece fiel, ele cumprirá o que prometeu.
A vida aqui pode ser duríssima, cheia de lágrimas e agruras, mas finalmente um dia Ele nos levará salvos para o seu reino. Não se afaste da palavra dEle. Não se distancie dos testemunhos dEle. Agarre-se. É a sua única esperança aqui. A sua única. As promessas humanas fracassam. Os ombros amigos podem se distanciar. Os companheiros desta vida podem tomar outros rumos e se comprometer com outros interesses. Mas ainda que você seja deixado sozinho, saiba, Ele continuará com você. Apegue-se à palavra dEle, não se afaste dela. Vejam, irmãos, o salmista ele amplia toda essa reflexão no verso seguinte, quando no verso 142 ele diz: a tua justiça é justiça eterna. Veja, olha, observe o que Davi está dizendo: a tua justiça, ela é uma justiça eterna, e a tua lei, ela é a própria verdade. Que coro maravilhoso! Do que ele está falando aqui? Do Deus justo e da sua palavra justa. Ou seja, os homens mundanos, os homens desse mundo, eles se apegam às coisas deste mundo, mas elas são passageiras. Davi se apega ao que é eterno. A tua justiça é uma justiça eterna. A tua lei é a própria verdade. E sabe, a verdade não tem prazo de validade, porque Deus, Ele é a própria verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade não tem prazo de validade, ela é eterna. A palavra dele é a verdade, ela é eterna. Os juízos de Deus são juízos eternos, porque Deus é eterno. A excelência de uma pessoa não está nos bens que ela possui. A excelência de uma pessoa não está na roupa cara que ela pode comprar e vestir. Mas a excelência de uma pessoa está naquilo ao que a sua alma está apegada. Se a nossa alma está apegada à palavra de Deus, à justiça de Deus, então isso é excelência. Isso define a excelência de alguém. É interessante, irmãos, ao chegarmos nesse ponto do texto de Davi, elevarmos nossa mente para o dia do grande juízo final. Exatamente aqui, quando chegamos nesse ponto do que Davi diz: a tua justiça é justiça eterna, a tua lei é a verdade. É interessante elevarmos a nossa mente ao dia do juízo final, ao grande dia do juízo de Deus, dia em que a justiça perfeita de Deus há de ser manifestada diante de todos os homens. Dia quando, pela palavra dele, que é a verdade, ele trará à luz todas as obras de todos os homens, as minhas, as suas e de todos. Por isso, dizer que a palavra de Deus julgará a todos é a coisa certa a ser afirmada. É a palavra de Deus que julgará todos os homens, porque ela é a verdade. Nós seremos julgados pela verdade, os homens serão julgados pela verdade. O seu tribunal é o tribunal da verdade, o seu trono é o trono da verdade, Ele é o Deus da verdade. Ela é eterna, sua justiça é eterna quando premia e quando ela pune. E aqui especificamente nós temos uma boa evidência bíblica de que não só o prêmio dos justos durará eternamente. Isso é bom, né? O prêmio dos justos durará eternamente. Mas é também certo lembrar que a punição dos ímpios não terá fim.
porque a justiça é eterna e o fruto da justiça também é eterno. A alegria dos filhos de Deus durará tanto quanto dura a justiça de Deus. Aleluia por isso. A alegria nossa, a alegria do povo de Deus, dos filhos de Deus, durará, meus irmãos, tanto quanto dura a justiça de Deus, isto é, eternamente. Mas também devemos lembrar que a tristeza dos que abandonam o Senhor, que negam o Senhor, que desprezam a palavra de Deus, também durará, tanto quanto dura a justiça de Deus eternamente. Davi não era um super crente do Antigo Testamento, então você e eu não precisamos ser também. Ele diz no verso 143, sobre mim vieram tribulação e angústia. A fé dele era inabalável em Deus, mas isso não o livrou de ser atribulado, de ser angustiado. Então, daqui nós podemos extrair fonte de consolo. Assim como acontece conosco, meus irmãos, exatamente assim. Mas o ponto é, quando somos atribulados e quando nós estamos angustiados, o que é que nós fazemos? O que é que você faz? Quando você está atribulado, quando você está angustiado. Pense aí, responda para você. O que é que você faz nessa hora? Você xinga? Tem crente que xinga palavrão. Sempre tem um miserável. Né? Quando você está angustiado e atribulado, o que é que você faz? O que é que a gente faz? Davi, ele disse: os teus mandamentos são meu prazer. Veja, verso 143. Sobre mim vieram tribulação e angústia. Contudo, todavia, os teus mandamentos são o meu prazer, a minha alegria. Esse é um homem que ele está agarrado à palavra de Deus, né? Você percebe isso? Ele está pegado à palavra. Ele está respirando isso, ele está procurando viver isso. Essa tem sido a nossa reação, encontrar prazer, contentamento na palavra de Deus, encontrar alegria na palavra, na lei. Veja o que é que Spurgeon escreveu comentando esse trecho do Salmo. Isso aqui é lindo. Ele disse assim: Davi se tornou um enigma, perturbado e ainda encantado. Isso aqui é lindo. Em angústia, que não é o que ele disse? E também em prazer. O Filho de Deus pode compreender esse enigma. Veja, você e eu podemos compreender esse enigma. Estar perturbado e encantado ao mesmo tempo. Angustiado e com prazer ao mesmo tempo. E nós, filhos de Deus, podemos compreender esse enigma. Pois bem sabe o Filho de Deus que, embora ele seja abatido por aquilo que vê dentro de si, embora nós possamos nos encontrar abatidos pelo que nós vemos dentro de nós, tem alguma coisa dentro de você que te abate. Olha aí um pouquinho, vira o olho para dentro, para o outro lado de dentro. Pareceu aquela cena de filme de terror que a menininha vira o olho para a bola branca, né? Ali ela está olhando para dentro. Não precisa fazer isso não. Precisa chegar tanto não, senão vai ter gente correndo com medo de você aí. Mas metaforicamente, olha para dentro. Vamos olhar para dentro. Vamos olhar para o lado de dentro, para o lado que está oculto dos homens, mas que está despido diante de Deus. Porque o que os homens não podem ver dentro de nós, Deus vê, não é? O que os homens não podem saber do que está dentro de nós, Deus sabe. Então, como é que nós conseguimos compreender esse enigma? Uma coisa e outra ao mesmo tempo, uma coisa e outra ao mesmo tempo. Porque
Quando o Filho de Deus olha para dentro de si, quando ele, abatido, está por causa daquilo que ele vê dentro dele, dentro de si, ele é ainda mais elevado, ele é levantado, erguido, levado às alturas, por aquilo que ele vê fora dele, na palavra de Deus. Quando eu me vejo pecador que eu sou, quando eu me olho e vejo o miserável que eu sou, o homem cheio de falhas, de tranqueira, de limitação, de fraqueza, quando eu vejo o que vocês não podem ver que está dentro de mim, mas eu vejo e sei que Deus vê, e eu me sinto abatido, porque eu não consigo ficar feliz quando eu olho para dentro de mim e vejo o meu mal, os vestígios do velho homem dentro de mim. Ao mesmo tempo eu consigo me ver levado à altura, por causa daquilo que eu posso ver fora de mim, aquilo que eu vejo na palavra, aquilo que eu posso ouvir dela, aquilo que eu posso receber dela. Ele, o Deus da verdade, dizendo: mas eu perdoo os teus pecados, eu purifico os teus pecados. O cair pode ser seu, mas eu levanto os que caem. Você pode não ter força, mas eu faço forte o fraco. Aquilo que nos derruba, que está dentro, não pode nos levantar, mas o que está fora nos leva às alturas. E Abacuque disse: ele nos dá pés como de corças, para andar altaneiramente. Não é pelo que ele via dentro, mas era pelo que ele tinha fora. Você percebe como você precisa daquilo que está fora de você? É por isso que nós vamos definhar e morrer espiritualmente, se nós estivermos aqui vivendo isso agora. Procura agora onde estão os crentes da igreja vazia de novo, igreja vazia, e muitos de noite não virão, porque vão estar assistindo o Flamengo jogar. Alguns de vocês não virão de noite, porque você preferirá o seu time. Saiba então que um dia você prestará contas. Saiba então que a única coisa que pode te valer no teu desprezo e pequenez e destruição e ruína é aquilo que não está em você, mas está fora de você. Mas nós, ao invés de nos apegarmos ao que está fora, nós nos distanciamos mais do que está fora. E sabe, o resultado é trágico, porque nós vamos caindo e caindo e caindo e caindo e caindo, e a queda não tem parada, ela é livre. Não é como aquela pobre moça que caiu lá naquela cratera daquele vulcão. Trágico, terrível. Mas ela encontrou ponto de parada. Mas a queda daqueles que se afastam da palavra, aqueles que abandonam ouvir essa voz, que fazem dela algo desprezível, que não valorizam esse testemunho, essa lei, esses preceitos santos, justos, puros, aqueles que procuram se valer do que está dentro deles e parece que valorizam mais o que está dentro de si mesmos do que o que está fora deles, eles caem livremente sem ter parada. Não seja assim conosco. Davi termina exatamente, veja que coisa auspiciosa, extraordinária. No versículo 144 ele diz: eterna é a tua justiça, eterna é a justiça da tua palavra, dos teus testemunhos. Dá-me inteligência deles e eu viverei. Ele não quer apenas viver na verdade,
Ele está dizendo que só é possível viver se conhecermos a vontade de Deus. Ele está dizendo que só pode viver de verdade quem conhece Deus. Só pode viver de verdade quem conhece a palavra de Deus, a verdade de Deus, a vontade de Deus. Você conhece, então você está vivendo. Quando nós nos afastamos dela, nós começamos a morrer. Os homens estão mortos lá fora porque eles não conhecem a vontade de Deus. Efésios 2 diz que eles fazem a vontade de Deus? Não, eles fazem a vontade deles mesmos, do próprio coração, dos pensamentos, da vontade carnal. Eles estão mortos. É quando nós conhecemos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Viver aqui e para sempre viveremos, não apenas aqui, mas para sempre. Lembrem que uma das coisas mais magníficas em relação à eternidade é que a eternidade será um conhecer ao Deus justo e a sua vontade justa sem fim. Amém. Vamos orar. Vamos ficar em pé, se você puder. Ó Deus, muito obrigado por se revelar a nós como Deus justo. Muito obrigado por revelar a tua lei justa. Muito obrigado por nos dar algo fora de nós que tem o poder de nos levantar em nossa própria miséria. Muito obrigado. Nós amamos a tua justiça, Senhor. Nós amamos a tua palavra, mas o nosso amor é tão débil, tão frágil, tão fraco. Nós nos perdemos valorizando mais o que está dentro de nós, que é nosso, do que a tua palavra. Nosso Deus e nosso Pai, que a tua palavra nesse dia produza na nossa vida os efeitos para os quais ela foi enviada. Edifica-nos, ó Senhor. Aviva-nos, ó Senhor. Que nós possamos nos deleitar na tua palavra e amá-la e desejá-la e querê-la. Louvado seja o teu nome por isso. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe. É por isso que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.